Eu costumo falar que existem dois tipos de análise facial. Você tem a objetiva e a subjetiva. A subjetiva é a que a gente faz o tempo todo. Por exemplo, você vai... Em todo canto. Em todo canto. Na sorveteria. A partir do momento que você entende um pouco sobre face, você faz isso involuntariamente. Então você senta na primeira poltrona do corredor do avião. A galera vai entrando, você vai olhando. Verdade. E às vezes você vai e fala, caramba, olhão... Classe 2. Classe 2 pesado ali. Já associa que ele vai dar uma roncadinha no avião. Apneico. Mas enfim. Caramba, entrou um isso é uma avaliação meio que não intencional, mas que qualquer ser humano já faz. É a mesma coisa do aluno da graduação, começou a odontologia, começa a olhar sorrisos. Dente, é a mesma coisa. Mesma coisa. A partir do momento que você entende o que você está olhando, você começa a ser um pouco mais criterioso nas coisas que você elenca, né? Para trabalhar. E a objetiva é o que a gente está tentando passar. Né? Que é uma coisa mais específica, que é uma coisa mais direcionada para você chegar num plano de tratamento mais adequado para aquele paciente. Olá pessoal, está no ar o Suncast, o podcast oficial da Sam Surgery. E estamos muito felizes. Eu estou ao lado de Julinho e hoje teremos um podcast muito especial. Mas antes, quero deixar os recados. Você que está no Spotify, por favor, coloca as estrelinhas lá para marcar o que você está achando do nosso podcast. Você que está no YouTube, por favor, curte esse episódio e se inscreva no canal. Isso é muito, muito importante para que esse conteúdo alcance mais pessoas. E essa comunidade, né, do podcast, dos alunos, dos pacientes, dos profissionais, que a gente possa alcançar mais pessoas. Júlio, tá me olhando? Muito especial esse episódio, né? Fala, people! Eu tava esperando ele dizer isso. Tudo bem, galera? Mais um episódio do nosso Suncast. Prazer enorme estar aqui hoje, né, Alisson? É verdade, hoje é muito especial por um motivo muito nobre. Marcante na história da empresa, inclusive. Dentro da Sam, a gente tem o Sam Academy e dentro dessa proposta educacional, a gente vai começar agora com os nossos cursos de forma online, não somente presencial, como a gente tem com os fellows da graduação, os residentes, os próprios colegas que nos acompanham presencialmente, né? Então, com o objetivo da gente alcançar mais pessoas, até mesmo de outros países, então a gente vai começar com alguns lançamentos, né? Inclusive, esse de outros países já está acontecendo, já né? está a gente acontecendo. Já está percebendo. Justamente. E hoje a gente tem um convidado muito especial, na verdade, o nosso irmão, sócio, Dr. Maurício Demétrio. Simplesmente ele, Dr. Maurício Demétrio. E aí, Mal? E aí, pessoal? Hoje eu tô do outro lado da mesa, né? Hoje é diferente. Verdade. Hoje ele vai ser um entrevistado. Sabatinado. Muitas vezes o host e hoje vai ser entrevistado. E só antes trazer esse... Por que eu falei assim? Um motivo marcante até na história da empresa. Porque nessa proposta, Maurício está encabeçando um projeto muito relevante, que é esse projeto dos primeiros lançamentos dos cursos online. E esse primeiro em especial, que está sendo produzido com tanto carinho, com tanta dedicação, né? Não é fácil produzir material. E põe dedicação, hein? Não é fácil produzir material e se expor a tudo isso, né? Mas é por uma causa nobre, que é simplesmente ajudar mais pessoas, alcançar mais cirurgiões dentistas e os colegas especialistas que trabalham com face. Te interrompendo, Alisson, eu acho que o grande motivo de tudo é seguir o que a Sam nasceu para fazer, né? A gente nasceu para mudar faces, mas mais do que isso, a gente nasceu para transformar vidas, né? E agora não vai ser só mudando faces que nós vamos transformar vidas. Né? Perfeito, perfeito. Poxa. Foi impactante agora. É isso aí. Não vai ser apenas mudando as faces que nós vamos transformar a vida. A gente vai transformar a vida de outra maneira. Agora a gente vai transformar de outras maneiras. Olha o poder que tem isso. A gente sabe que o lançamento, graças a Deus, está sendo um sucesso. E já tem um número específico muito grande de pessoas sendo alcançadas. Mas se a gente for parar para pensar,
cada aluno que por exemplo, esforço que tu teve encabeçando um projeto, cada aluno desse projeto que o curso alcançar, vai alcançar muitas vidas que são os pacientes desses alunos. Perfeito. Então, assim, isso é distribuído, é enraizado de uma forma que a gente não tem nem como mensurar quantas vidas vão ser ajudadas. Através, por exemplo, de uma bela análise de face pautada em evidência científica. Né, Justamente. Então, nesse primeiro lançamento, o Maurício ele vai falar sobre os 7 pontos... Chaves de uma face. Chaves de uma boa análise facial, né? Podemos colocar dessa forma, né? Mas antes, como a gente vai falar de face, a gente pode... Muitas pessoas podem estar ouvindo esse episódio pela primeira vez. E eu gostaria de perguntar para o Maurício um pouco, pode ficar à vontade, né? Mas um pouco mais, digamos assim... Resumido ou breve nesse sentido. Mas a gente quer saber um pouco da tua história relacionada à face. A tua história relacionada à cirurgia facial, ortofacial, estética facial, né? E a partir disso a gente começa a entender por quê, né? Tudo tem um porquê, né? Por que Maurício está encabeçando esse projeto? Tem um porquê profundo, né? Por que Maurício está encabeçando um projeto tão bacana de análise facial? Tem algo por trás disso. Então me conta um pouco da tua história relacionada à face. Beleza. Então, eu formei aqui na UFMA, né? E eu e o Julinho, a gente foi estagiário, apesar de ser no mesmo lugar, né? Mas épocas diferentes, e Alisson foi mais contemporâneo com Cícero. E daí fui para Santa Casa, depois lá acabei mudando para a UERJ, e na UERJ eu acho que o negócio começou a meio que acontecer mesmo, porque era um serviço muito voltado para cirurgia ortognática, a gente tinha um contato muito forte com a cirurgia plástica, então a gente acabava tendo influência muito assim no âmbito da estética. A cirurgia ortognática, ela nasceu para ser um procedimento funcional, né? Se a gente pega o histórico, tem aquele artigo que é muito bom, Perfeito. Que foi o filho do William Bell, né, o Brian Bell. Ele fez uma publicação pegando todo o histórico da cirurgia ortognática. A gente vê que épocas muito antigas, na época de Hansuck, aquelas osteotomias iniciais, você via que eram deformidades que eram tratadas para atingir um objetivo funcional. Então, você fazia recuo de mandíbula isolado, sempre monomaxilar, né? Sempre era monomaxilar. Então, com a chegada de alguns estudos mais novos, isso aí quem for, eu não vou também dar muito spoiler, né? Mas quem for pro curso e for ver, né? Ou então pelo menos estiver assinando o Ortog Comentada, que é o nosso Spotify de artigos comentados, vai saber que o Arnett em determinado momento ele fez uma mudança de chave muito grande nisso. E lá na UERJ a gente acompanhou um pouco dessa evolução no quesito da estética, né? E isso me influenciou de uma maneira muito forte. Tanto que eu saí da residência, a primeira coisa que eu quis foi, rapaz, eu preciso aprender mais, eu preciso ver mais coisas. Eu acho que eu não sei o suficiente. E assim, não que eu saiba agora, a gente tá sempre aprendendo, né? Perfeito. Mas acho que eu também tenho um monte de coisa que eu ainda quero fazer para aprender mais e evoluir. Acho que esse é o sentido da vida. Mas nesse determinado momento que eu decidi ir para fora, que eu fui para a Bélgica, né, em primeira instância, eu vi como realmente eu precisava evoluir, que os conceitos mesmo de análise facial, de abordagem de face, o que a gente vai fazer, o que é o melhor para cada caso. Porque assim, operar no sentido funcional da coisa, você sai bem formado aqui em muitas residências. Mas você operar para dar o melhor resultado possível para aquele paciente, sabendo que aquele é o melhor resultado possível, aquilo é um estudo muito minucioso. É mais profundo, né? Isso. E nem sempre tudo gira em torno das cartas que estão no teu baralho. Então, por exemplo, às vezes tem coisas... A gente trabalha junto, né? Então, tem coisas que não somos nós que fazemos. Exemplo, uma rinoplastia, quem faz é André do Lago. A parte de harmonização é a Tayane e a Carol. Então, é um trabalho multidisciplinar, mas até para a gente ter uma análise facial bem direcionada, a gente tem que saber quais são os nossos limites, aonde a gente pode atuar. E isso a gente não aprende num curso ali em 3 anos, focado para várias áreas. Isso é uma coisa mais específica, né? Então, partindo desse preceito, eu comecei a ver realmente que tinha uma coisa que a gente já começou a trabalhar, de uma maneira meio que até não intencional, mas que alguns casos nossos começaram a ficar muito bons. Agora, por que aqueles casos ficaram muito bons e os da época da minha residência não eram bons, mas não eram tão bons?
Então, esse meio termo que a gente tentou trazer e tentar divulgar de uma maneira melhor. Porque é aquela história, o paciente ele merece o melhor que a gente pode dar, né? É o Então- presente é de quem recebe sempre. né? Exatamente. Então, assim, eu entendi uma coisa até nova. A gente se conhece muito bem, mas dentro do momento em que tu passa pela UERJ, tu percebe que lá também começa a se haver uma preocupação um pouco mais voltada para a face como um todo. Sim. A Acho que estética facial, né? Até porque lá que começou forte na tua vida e até Sim. tu sabe que foi responsável por implementar isso já em outros lugares, até fortemente trazer para o Maranhão a questão do virtual, que é um Perfeito. outro lado. E que é uma grande evolução até para entender melhor a face, Exato. para fazer uma cirurgia mais redonda. Mas essa preocupação se aprofunda nesse momento já lá, né? Exato. Agora, o grande lance de eu ter buscado mais sobre análise facial é como se você conseguir imaginar assim, um círculo maior, né? A gente trabalha na análise facial, é o momento onde você vai determinar qual é o resultado no final daquele paciente. Perfeito? Ali, Perfeito. quando você vira pra mim e fala assim, Maurício, eu vou subir 2. Beleza, mas por que tu não sobe 3? Ou porque tu vai subir 1? Né? Às vezes fica um questionamento que até a gente fica na A dúvida. gente discute muito A gente isso. discute muito isso. Quanto avança? Avança 3, 4, 5. Então, existem parâmetros, lógico, que a gente leva em consideração, mas a gente não pode deixar de olhar a face como um todo. Então, eu entendo que a análise facial ela é a base para a gente determinar o nosso destino final. O destino final da nossa viagem. Então, digamos que chegou tuas férias, Alisson. Quando tu vai sentar com a Tayane para decidir o que vocês vão fazer, tu vai escolher um destino final. Eu vou para Paris. Né? Decidiu que ele vai viajar com a Tayane nas férias para Paris. Acho bom. Viu? Isso é decidido no momento da tua análise facial. Entendi, perfeito. Então ali tu determina tudo. Até mesmo o roteiro, por onde, Exato. no dia tal Aí vou fazer depois o quê? tu vai ver como tu vai chegar lá. Aí já entra o planejamento virtual. É o software que vai te ajudar, a impressora 3D que vai te ajudar Sim. a gerar um guia para tu chegar na tua viagem. Que seria em tese tu ir de Proporcionar avião, de caminho. barco, navio, enfim. E a execução é o ato em si, é a viagem. Isso aí já entra a nossa parte de cirurgia ortognática Mas qual o propriamente dita, destino né? em si, o que eu vou fazer lá, qual é o lugar que eu vou olhar. Exatamente. Sobe 2 aqui, eu vou passear tal dia em tal lugar, entendo. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho, porque eu acho que para quem tá assistindo e quer entender melhor, cara, o que é análise facial? Primeira boa coisa, pergunta. Perfeito, Júlio. Partir da base, né? vamos começar do zero. Perfeito. Que é a análise Bom, facial. Pergunta Análise bacana. facial é o fato de você conseguir tirar ou traduzir, ler uma face e entregar números que você possa visualizar e estipular o melhor plano de tratamento para aquele paciente. Certo? Então, assim, todas as vezes que a gente envolve uma cirurgia ortognática, que a gente envolve um tratamento com harmonização orofacial, que a gente envolve uma ortodontia, um tratamento ortodôntico convencional, por exemplo, uma extração de 4 premolares, vai ter um efeito estético significativo na face. Então, a odontologia, ela não é mais só dente, sorriso, nunca foi. Nunca foi. Perfeito. Então, a gente precisa ter a noção de que a oclusão, que os dentes do paciente, eles te dizem que o paciente tem um problema, mas a face é que te mostra como é que trata. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu estou parafraseando o Arnett aqui, Arnett. mas é uma verdade absoluta, de né? Arnett mesmo. Então, o que a gente tem que entender é que a análise facial ela se aplica para todas as áreas da odontologia. E você saber interpretar uma face de uma maneira adequada, quer dizer que você consegue entregar um tratamento muito melhor para aquele paciente. Eu acho até, Esse Maurício, que estende um pouquinho mais da área da odontologia. Medicina, Sem dúvida. cirurgia Dermato. plástica, Claro. dermatologia, cirurgia crânio-maxilo, otorrino. Perfeito. E é muito difícil, assim, a gente, para elaborar um plano de tratamento, por melhor que ele seja, você tem que ter noção do que é aquele paciente, chegar no diagnóstico. Você não consegue propor um tratamento para alguma coisa que você não conhece. Então, se você não está conseguindo visualizar que o paciente tem aquele determinado problema, você não vai nunca propor um tratamento. É o que acontece com o leigo. Quantas vezes um paciente foi com vocês, que vocês comentaram que o paciente é classe 2 e o acompanhante virou e falou assim, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Verdade. Quantas vezes porque ele o é leigo. paciente que a gente opera passa a ver muitas pessoas na rua Exatamente. Com aquilo que ele nem com aquele sabia problema que ele nem tinha, por sabia. exemplo. Você só consegue chegar no diagnóstico das coisas que você consegue ver. O que você não consegue ver, você não consegue palpitar. Beleza. E de certa forma, uma coisa importante, se o cirurgião dentista passa a entender a importância da análise facial
de olhar o paciente como um todo, de analisar aquela face, ou 7 pontos, a mágica dos 7 pontos, né? Que tu vai trazer nesse curso. Vocês conseguem entender que aquele paciente, do zero, uma coisa básica, ele já vai ser mais bem acolhido. Ele já vai olhar o seu cirurgião dentista. Ele não abriu minha boca e olhou aqui meu dente. Ele olhou minha face como um todo. Ele entendeu aqui algo que eu não estava vendo, mesmo não sendo da área dele, mas encaminhando. Mas o mérito fica naquele profissional o cara que encaminhou. diagnosticou. Várias vezes a gente recebe o paciente falando assim, cara, mas eu passei 8 anos de aparelho, nunca me disseram isso, até que doutor fulano me disse que eu precisava dessa cirurgia. Aí o paciente fala, e eu tenho uma gratidão tão grande, doutor fulano, porque ele percebeu minha face assim, O profissional assim, se torna diferenciado. Então, a gente está falando de profissional diferenciado, de paciente ser humano mais bem acolhido. Demonstra conhecimento. Ele vai ser, poxa, ele está me olhando de uma forma diferente. E esse paciente com certeza vai aceitar as propostas de tratamento desse cirurgião dentista que analisou ele de maneira diferente, de maneira global. Então, assim, sem dúvida a gente está falando de algo dentro da odontologia que pode fazer, sim, a diferença na vida do paciente e do cirurgião dentista. Emal, e quais são os parâmetros que a gente tem que levar em consideração para uma boa análise facial? Eu coloquei como 7 pontos chaves, né? Existe, assim, isso em livro? Não. Não. Vocês não vão achar isso em livro, Cara, infelizmente. Que massa. Porque a ideia, eu tentei pegar, igual vocês vão se acompanharem o Spotify, as coisas mesmo assim, até essa masterclass que geralmente a gente faz antes dos lançamentos, a gente comenta um pouco sobre chaves, comenta um pouco sobre tudo, sobre simetria, proporcionalidade, anteroposterior, enfim, tudo. Mas, na verdade, uma coisa que a pessoa precisa entender é dividir a face em 2 momentos, né? Um deles é o que é numérico para o paciente. É olhar o paciente, tem coisas que você vai conseguir resolver por medidas. Exemplo, se o paciente tem uma linha média desviada de 2 milímetros, você tem que corrigir 2 milímetros. Você não pode corrigir 3 e não pode corrigir 1. Você tem um número exato que você tem que seguir. Então, numa norma frontal, você tem números. Veio na cabeça, como frontal veio na minha cabeça aqui. Olhando o paciente de frente, você tem números para corrigir e deixar uma face simétrica, que é uma das chaves. Perfeito. Agora, quando você vira o paciente de perfil, você se torna uma coisa mais artística, né? Subjetiva. Subjetiva. Aí talvez fala de feeling. Né? Mas só que aí entra um ponto que me prejudicou muito na época da residência. Eu acho que é a dor de muita gente. Na residência, você começa a planejar seus casos. Você chega no R3, começa a operar, você tem que planejar os seus casos, mostrar pro staff, ver. Às vezes tu pega um paciente com classe 3, que aquele paciente você pode avançar 4, você pode avançar 3, você pode avançar 5. Agora, qual dos 3 planos de tratamento vai ser o melhor? Ou então pode recuar sua mandíbula, tipo assim. Como era antigamente. Então, assim, acaba que você tem muitas opções e não quer dizer que o paciente vai ser subtratado. Não, o problema funcional dele vai ser resolvido. Mas será que ele vai ser resolvido entregando o melhor resultado estético possível? Perfeito. Cara, é muito engraçado isso, porque quando a gente vai em congresso e a gente vê os colegas apresentando os casos, vocês vão dizer se eu tô mentindo ou não. A gente comenta entre nós, cara, eu faria uma rotaçãozinha maior. Eu Perfeito. intruiria anterior Perfeito. um pouquinho mais, né? Esse caso tá redondo é sobre funcionalmente, isso. mas Cara, eu acho da parte estética. Eu acho que teria daria pra feito melhorar mais um diferente. pouquinho, talvez, né? Exato. Então é sobre isso, O que né? o Maurício tá sobre falando isso. é que tá errado o cara que fez 4, 3 Não, ou 2? não é Não, ele isso. fez o melhor. Agora, é o melhor esteticamente pro paciente? Exatamente. Esse é o ponto-chave de uma análise facial precisa. Exatamente. Então, assim, a ideia ali, o curso nasceu tentando passar para as pessoas qual que seria o melhor resultado possível que eles poderiam chegar. Seja com cirurgia ortognática, seja com uma gengivoplastia para caso de sorriso gengival, seja com lente de contato, às vezes para aumentar o tamanho dos dentes para chegar numa posição vertical da maxila boa. Enfim, você tem muitas coisas associadas para chegar num número mágico, né? Perfeito. Se a gente pudesse falar assim, talvez de uma maneira mais simples, ou para uma pessoa mais leiga, como uma pessoa pode fazer uma análise facial? Tipo assim, a partir de quê? Ou de maneira prática também? É através só de um software? Ou é um papel, uma caneta? Ou Ou só olhando a face do paciente você faz uma análise facial?
Tipo Com assim, certeza. Isso é eu costumo falar que existem dois tipos de análise facial. Você tem a objetiva e a subjetiva. A subjetiva é a que a gente faz o tempo todo. Por exemplo, você vai em todo canto. em todo canto. Na sorveteria. A partir do momento que você entende um pouco sobre face, você faz isso involuntariamente. Então você senta na primeira poltrona do corredor do avião. A galera vai entrando, você vai olhando. Verdade. E às vezes você vai e fala, caramba, olhei um classe 2 classe 2 pesado ali. Já associa que ele vai dar uma roncadinha no avião. apneico. Mas enfim, Caramba, então, um isso é uma avaliação meio que não intencional, mas que qualquer ser humano já É faz. a mesma coisa do aluno da graduação, começou a odontologia, começa a olhar sorrisos, dentes, é a mesma coisa. Mesma coisa. A partir do momento que você entende o que você está olhando, você começa a ser um pouco mais criterioso nas coisas que você elenca, né? Para trabalhar. E a objetiva é o que a gente está tentando passar, né? Que é uma coisa mais específica, que é uma coisa mais direcionada para você chegar num plano de tratamento mais adequado para aquele paciente. Dentro da objetiva, oficialmente, a gente sempre fez isso com uma reguinha, com um fiozinho, com fio dental caneta, mesmo, né? Fiozinho foi. e com papel, né? Qual é uma coisa que sempre me incomodou? Vocês sabem que eu sempre trabalhei muito com o negócio de planejamento virtual. Eu sempre fui um cara assim, que buscou muito a precisão nos tratamentos que eu tentava fazer. Até que eu comecei a ver que dava pra gente chegar numa metodologia de tratamento que eu conseguia ser mais preciso ainda, principalmente nessa parte numérica. É uma parte que é muito fácil de fazer na análise facial e que, da maneira tradicional, você não só perde muito tempo, mas você também é impreciso. Quantas vezes vocês fizeram colocando o fiozinho, passou o fio na face e a linha média que tu mediu não bateu com a linha média do planejamento virtual? Várias vezes. Por quê? Porque aquilo é muito empírico. Às vezes você tá um pouquinho mais para a direita, você olha um efeito paralaxe ali no fio com relação ao dente e acha que ele tá centrado. Chega no planejamento a 1 milímetro para esquerda. A posição da cabeça do paciente. Vai influenciar. Então é uma coisa que é teoricamente dinâmica ali no momento e que é difícil de você obter uma medida. Nivelamento. Quem que mede nivelamento numa análise facial? Eu vou comparar com relação à órbita. Beleza, mas se uma órbita for mais alta que a outra? Vou morder o palitinho, né? Vou morder o palitinho. E do jeito que a gente tem feito hoje, eu acho que é um diferencial, né? A gente chega com as medidas todas, são softwares que são abertos, você tem uma parametrização, você consegue tirar medidas, você consegue chegar onde você quer deixar o incisivo. Então, acaba chegando numa objetividade melhor, né? Digamos assim. Então, digamos que a análise facial, ela também evoluiu no Sem sentido dúvida. digital. No Sem sentido... dúvida. E até em questão de tempo, né? Às vezes a gente tinha que fazer 2, 3 vezes a mesma análise para tirar as medidas corretas num paciente muito assimétrico. Quem nunca planejou um caso de ortognática planejado? Vou chamar o paciente de novo para confirmar as medidas. Porque não bateu. Ou então a linha média do incisivo inferior e o mento não batem. Quanto que não bateu? Por que tanto? Aí na hora da cirurgia tu vai querer lateralizar 3 e na hora não era 3. Então tudo isso influencia muito. Até mesmo aquela questão de que você pegava o mesmo paciente, 3 pessoas diferentes para fazer a análise facial, nunca dava a mesma análise facial, não batia de cara, assim. Fica muito próxima, mas não bate igual, né? Sabe uma coisa que é curiosa? Uma das coisas que eu comento na parte dos pontos-chave é sobre profundidade, do quanto avançar, o quanto recuar. Sim. E eu comecei em 2010, eu li um artigo do Alfaro, espanhol, que ele não era Barcelona Reference ainda, mas era uma linha que ele passava, muito similar, né? Mas era no 2D. E... STP, algo assim? Chama Upper One, né? Porque é o incisivo superior, com relação ao STP, que é o Soft Tissue Plane. É uma linha que passa pelo naso, que ele determinou, e depois virou a atual Barcelona Reference. Mas nesse artigo, o que ele fez? Ele pegou, se eu não me engano, não estou com o artigo aqui, não é difícil saber a amostra de cabeça, mas acho que foram 110 pacientes. Desses 110 pacientes, eram todos considerados pacientes atraentes. E aí ele foi fazendo correlações. Né? Paciente modelo. E aí, bora ver quem é bonito. Na discussão do artigo tem uma coisa muito interessante, que ele comenta sobre os outros que fizeram antes. Por exemplo, o Arnett. O Arnett é um cara extremamente bem conceituado,
que foi a primeira pessoa a fazer realmente uma análise facial direcionada ao tecido mole, que antigamente era só análise cefalométrica, direcionada ao tecido duro. Mas tem um grande problema na amostra do Arnett, que eu só fui saber quando eu li esse artigo. Que a amostra dele é pautada em indivíduos com oclusão normal, não em indivíduos bonitos. Perfeito? Ah, interessante. Qual a base do que é o certo? Oclusão normal. Tá, mas essa pessoa é Não considerada bela na sociedade ou Exatamente. não? Às vezes, quantas vezes vocês não pegaram um paciente que tem uma oclusão boa e ainda assim ele foi para uma cirurgia ortognática com rotação de plano? Sim. São os Avanço pacientes bi, compensados, sim. né? Às vezes um Automaticamente. retrognata, só que bi E aí, retruso. eu tô puxando o gancho do Arnett porque é o que muita gente utiliza, né? E um ponto gigantescamente falho da análise dele é pautar todas as referências que ele utiliza são pautadas no subnasal. Só que vocês concordam comigo, o paciente avançou 5, o subnasal vai mudar de posição. Vai mudar de posição. Porque o subnasal é apoiado ali na espinha nasal anterior, Sim, que vai perfeito. avançar. Uhum. Perfeito. E se tu Se esse recuar- conjunto tá lá atrás, É. aí vai pautar numa linha que tá lá atrás. E foi Justamente. um dos questionamentos que o Alfaro fez no artigo lá em 2010, ó, tem 13 anos. Caracas. E as pessoas às vezes deixaram passar batido o artigo, não usam muito. Eu sei que a maioria das pessoas planeja usando o Arnett. Não estou dizendo que eu não uso. Lógico, a gente tem que ter várias coisas à disposição. Mas tem como você traçar uma metodologia para evitar esses percalços no meio do caminho, né? Perfeito. E adicionar outras chaves que ajudem nisso, né? Justamente. Emal, então, para os profissionais que podem ter à disposição a análise facial, né? Quem que você acha que pode utilizar no seu dia a dia? Eu acho que assim, na verdade, acho que todo mundo que trabalha com estética ou que pensa em entregar um resultado estético agradável tem que saber. Porque hoje é muito difícil, por exemplo, vamos falar um pouco agora no sentido da gestão das coisas. Quantas pessoas você conhece que hoje estão tendenciando a arrumar para consultórios isolados e trabalhar sozinhos? Não tem. Nós 4 se unimos. Tua esposa abriu uma clínica com outros colegas. Uhum. Então, eu acho que a tendência cada vez maior do grupo é criar grupos onde vocês vão trabalhar em conjunto para entregar os melhores resultados possíveis. Onde o cara vai numa clínica e ele vai conseguir sair de lá com o melhor resultado. Eu acho que essa é a ideia. Por mais que aquele resultado não seja você que colocou a carta na mesa, mas a carta saiu do seu baralho. Perfeito. Então, às vezes, o cara, ele é periodontista, ele vai trabalhar com a gengivoplastia. Mas, pô, se o cara souber quando que ele indica fazer um botox, quando que ele indica fazer uma gengivoplastia, quando que ele indica fazer, por exemplo, a cirurgia ortognática, um recuo de maxila, se ele entender melhor a face, ele sabe que nem todo paciente ele vai conseguir tratar só com gengivoplastia. Perfeito. Agora, o outro lado é terrível. O cara que só entende de gengivoplastia, ele vai querer tratar todo o sorriso gengival que ele olhar na vida dele com gengivoplastia. E aí começa a chegar os problemas depois na clínica. Perfeito. Muito bom, foi muito Então, esclarecedor. assim, isso traz o entendimento de que ficou claro para mim. Todo cirurgião dentista precisa entender profundamente de análise facial. Quando se fala até de clínica, vamos dizer que dentro das clínicas que são organizadas dessa forma, multidisciplinariedade, mais números de profissionais. Tem aquele profissional que avalia, o avaliador, ele tem que entender. Mas o cara é o gestor da clínica, o dentista lá que está comandando. Beleza, ele precisa, por exemplo, entender profundamente de análise facial, porque ele consegue gerir melhor as coisas que acontecem com base nos tratamentos dos seus pacientes. Então, de novo, é uma coisa que encaixa em quem trabalha com face. Aí já não é somente Também concordo. para o cirurgião bucomaxilo. bucomaxilofacial. Agora, trazendo para nossa área. Deixa eu te fazer uma pergunta Dando um aqui. zoom. Um zoom na nossa área. Falando em ortognática, quanto que você acha que é o peso de uma boa análise facial dentro da cirurgia ortognática? De 0 a 100. Sendo 100... Com certeza sim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora Volta. de volta. Deixa eu voltar. Isso não foi combinado, não. E se Nada eu te fazer, vou te fazer a pergunta agora de uma outra maneira. Sim. A mesma pergunta. Quanto que tu acha que é o peso do destino final das tuas férias? Mais importante. Com Mesma certeza. coisa. E se eu te falar que tu vai passar as tuas férias
aqui no interior do Maranhão e Alisson vai passar em Paris, igual ele combinou. Aham. É diferente. É diferente. Então, teu destino final foi escolhido no momento que você determinou a tua análise facial. Perfeito. E eu acho que é mais ou menos a mesma analogia. Então, ali na análise facial, onde você determina onde vai parar a face do paciente. Então, se ali é um momento falho, teu resultado final Cara, vai ser falho. Parei pra pensar agora. Benjamin Franklin. E, gente, a gente trabalha com o rosto, né? Com a identidade visual de qualquer pessoa. Ali é o cartão de visita dela. Então, se você realmente fizer, independente do tratamento, a gente não tá falando só de cirurgia ortognática. Lógico que não. De vários tratamentos estéticos faciais, com vários profissionais que podem estar envolvidos, né? Então, você determinando uma boa análise facial, os parâmetros, quais são as 7 chaves? Bom, e simetria, a gente tem proporcionalidade, a gente vai ter tanta profundidade, altura, largura, tem tudo isso envolvido, né? Aí eu coloquei ainda algumas coisas que eu vou comentar sobre a questão da harmonização orofacial, então eu coloquei a parte de triangulação da face. Então, dentro desse quesito todo, ainda tem a simetria, que foi o primeiro que a gente colocou, então no total 7. Dentro desse quesito todo, a gente tentou abordar todas as áreas, lógico. A gente enfatizou algumas coisas para a cirurgia maxilofacial, porque talvez a gente seja uma das especialidades da odontologia que mais altera a face, né? Então, algumas coisas realmente são um pouco mais direcionadas, mas acaba funcionando para todo mundo. Quando a gente entra em triangulação, a gente fala de envelhecimento facial. Então, sabe que tem uma inversão da base do triângulo à medida que o paciente ele vai envelhecendo, ele começa a ter mais flacidez tecidual, envolve outras coisas, como Sculptra, preenchimento, enfim, tem outras formas de tratamento, que nem sempre somos nós que aplicamos, né? Perfeito. Mas a gente precisa entender para poder indicar o paciente. Afinal de contas, a gente quer o melhor resultado para ele, né? Justamente. Perfeito. E é aquela frase, né? Se você falha em planejar, você está planejando em falhar, né? Exatamente. Aí beleza. Que é Benjamin Franklin. É o mesmo. lema da PSP, né? O lema da PSP. Tá na caneca, inclusive. Um salve pra PSP. Alô, Aline. Beleza. Se isso que é planejar é tudo, para planejar, a base de um planejamento é a análise da face. Então você tá falando de pilar que constrói o prédio e pronto. Não Exatamente. adianta. Maurício, como é que vai funcionar a gente vai ter uma masterclass, né? Perfeito. A gente não vai abrir esse curso de uma maneira definitiva para ficar aberto, né? Por quê? Porque a gente tentou fazer de uma maneira que eu consiga dar uma atenção maior para todos os alunos. Porra, então, que massa, cara. Então acho vai que ter ficou um bem legal. período Vai ter aí específico. Isso. Na verdade, o carrinho só vai abrir por 7 dias, né? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Cara, a gente dá Santa em desconto. Como é que é? eu já tô no link, entrei, rapaz. O grupo aí a gente Tem uma já coisa tá pra vocês, se vocês bem abrirem um cheio. posto de gasolina, eu vou abastecer. Eu sou o primeiro aluno desse curso. Então, essa Masterclass ela vai ser a abertura do curso. É onde a gente vai dar uma aula meio que geral de tudo que vocês vão aprender no É curso. um aperitivo. Exato. E lá, se fizer sentido, né? Para a pessoa que assistiu, a gente vai deixar o carrinho aberto por 7 dias, ele tem direito de compra. E fora isso, a gente vai liberar, depois que finalizarem as aulas teóricas, né, ele finalizar o curso, a gente vai liberar umas aulas extras, alguns bônus, né? Pô, ainda Que tem, ó. Ainda tem a bem sobremesa, digamos Ainda assim. rola um bônus. que legal. que é uma parte meio que prática, né? Então vai ficar bem legal. E um mês depois que todo mundo já assistiu, já pegou os bônus, já testou, avaliou, validou, a gente vai abrir um Zoom com todos os participantes para tirar todas as dúvidas que ainda tiverem. Que massa. Caramba. Que legal. Então vai ter não uma dá para ficar parte- aberto Não para dá, sempre, entendeu? Entendi. Tem como, senão eu não Entendi. consigo fazer uma coisa personalizada para os. Uma parte com Entendi. relacionamento mesmo íntimo ali, né? Isso. No Zoom mesmo, com ao vivo, né? Com a- Cara, é legal pessoal. porque é uma oportunidade também de network, né? Vão Sem ter dúvida. vários profissionais do Brasil todo. Tem E- uma galera de fora aí que É. tá interessada, que já mandou mensagem, né, Maurício? Não, no grupo eu já vi alguns países. Pois é, cara. E aí é uma oportunidade incrível, assim, pra network, né? Exatamente. Entre os profissionais, inclusive, e tudo mais, né? Muito massa. A gente, inclusive, recebeu mensagens. Lembra de uma que eu coloquei? Do pessoal, te vi no grupo e começa a gerar isso, né?
E isso Legal. faz sim todo sentido. Cara, eu acho que é... Alisson, Acho que é isso. quer falar mais alguma coisa, Mauro? Sobre... Deixar aberto para tu dar um deixar- recado, um convite. Cara, Aqueles que estão nos ouvindo. o que você espera do aluno? O aluno ele tem que ter alguma preparação antes para fazer o curso? Tem um pré-requisito? Tem alguma coisa? Bom, acho que assim, o aluno que está pensando, né, em participar do curso, a primeira coisa que ele tem que ter é boa vontade, né, para aprender. Não é fácil, ainda mais quando você já tem uma metodologia prévia de trabalho, né? Por exemplo, se você pegar seu pai, Alisson, e botar para ele fazer uma apresentação incrível para te dar uma aula no congresso, ele não vai aprender da noite pro dia o PowerPoint, ele vai ter um trabalho. Perfeito. Da mesma forma o meu, o seu, de todo mundo. Então, é mais uma questão assim, de determinação. Mas a gente tentou fazer isso tudo de uma maneira muito leve, muito fácil. Então, vão ter alguns templates que as pessoas vão seguir, vai ter uma metodologia ordenada, sequenciada. Então, isso é um ponto extremamente positivo. Agora, o que ele precisa ter? Basicamente, tempo para assistir as aulas, um computador para abrir o Keynote ou PowerPoint, seja ele Mac ou seja Windows, e conseguir fotografar com o celular mesmo o paciente. Legal. Isso aí já vai ser de bom tamanho. Porque no final, um dos bônus, vou soltar o spoiler, é fazer a análise facial de uma maneira digital, com as medidas no próprio PowerPoint. Para isso, existe uma metodologia a ser seguida, como você vai fazer a foto, alguns marcadores que a gente usa, etc. Então... Vai falar metodologia só no curso, né? Aí já que é demais. né? Aí complica. Mas aí, dessa forma, aquele trabalho que às vezes você tinha que chamar o paciente várias vezes, que você perdia 1 hora ali anotando medida, aí tu auxiliar que tá anotando para ti enquanto tu mede, ela anota errado. Cara, a análise facial tu vai fazer em 5 minutos, vai ficar à tua disposição. Quando tu quiser, tu abre o PowerPoint, joga a régua para um lado, para o outro, tá lá a medida e pronto. Então a ideia é facilitar a vida de todo mundo. Então a gente está falando aí de logística, praticidade, a gente está falando de precisão, né? E com certeza, se a gente está falando disso tudo junto, a gente está falando de resultados melhores. Melhores resultados. Perfeito, perfeito. E fora saber isso de maneira digital, é entender profundamente o que é isso e a importância de cada ponto. Mesmo que lá na clínica com o paciente, o profissional vai ver isso de outra maneira. Sem dúvida. É como os olhos vão se abrir. Quantos profissionais, até da cirurgia bucomaxilofacial, não têm experiência ou entendimento profundo de como realizar uma análise facial básica? Tipo assim. Não vamos muito longe. Boa parte das pessoas que já vieram aqui acompanharam a gente durante 1, 2 semanas aí que ficaram operando, estão inscritos no curso. Perfeito. Então, Massa. E quantas pessoas, eu me lembro disso, já vieram estar conosco aqui. E uma das perguntas é, como é que vocês analisam? como é que faz isso? Como é que tu chegou nesse número? Por que Beleza, tu tá avançando esse incisivo, mas por Qual quê? é a tua Qual foi a referência? referência? Qual foi? Perfeito. Por que tu tomou essa decisão? Júlio, a gente recebeu umas perguntas, a gente passou por algumas, tu acha que tem alguma Cara, eu acho do que... direct, da caixinha? Deixa eu ver. A gente tinha aberto, né, lá no Instagram. E a gente passou por algumas que eu percebi. Tem alguma pergunta que chamou a atenção? A mais, fora essas que a gente passou? E... Tem uma pergunta aqui que eu achei legal, que eu vi agora, Alisson. Existe alguma forma de me preparar para uma análise orofacial antes da minha primeira consulta? Aqui eu acho que é percebi de um umas perguntas paciente, né? Que são, Talvez. tipo, o paciente perguntando, né? Teve umas que não era pra trazer, mas tipo assim, como saber que o meu bucomaxilo sabe Tá fazer aí, uma boa análise facial, como perguntar pra ele o que ele vai analisar. Como é do que eu lado sei... do paciente. Vamos pensar um pouquinho Como é, do lado que, do paciente. como é que eu sei que o profissional que eu tô consultando é bom em análise facial? E Teve outra uma pergunta pergunta, assim, teve uma pergunta de uma paciente, te vira ela mais, vai né? maquiada ou não? Pô, a maquiagem, ela prejudica. Prejudica. Mas como faz? Mesma coisa- Como é que eu me preparo? Mesma coisa, barba, essa por é exemplo. boa. O cara, a gente pega um paciente classe 2 que usa barba. Perfeito, cara. Cara, não dá pra avaliar ali, né? Como é que tu Então sabe fica um quanto tu vai conselho pro avançar? paciente. Porque às vezes o Ah. paciente não sabe mesmo. Exatamente. Por exemplo, de forma alguma, eu vou deixar um paciente meu fazer as fotos para análise facial ou fazer algum planejamento com esse bigode de Alisson aí. Não tem condição. Não dá, não tem condição. O de Subnasal Saulo, então, some. meu amigo. O de Saulo, o subnasal não funciona mais. Some.
O subnasal de Saulo tá na ponta do nariz já. Não, mas Então, é de forma sério. básica, você, paciente, Aham. vai fazer uma análise facial, vai estar com seu buco, se preocupa em remover barba. Né? E não Parece vai maquiada, bobeira, né? mas E sem é maquiagem, engraçado, sem sem... maquiagem. Esses detalhezinhos É, básicos E como confiar num profissional assim, que sabe do que tá fazendo, sabe do que tá falando. Cara, Essa eu acho assim... pergunta- Uma coisa que a gente sempre faz é... A gente sempre divide o planejamento com o paciente, né? Perfeito. Então acho que esse é um Nossa momento filosofia é assim. em que dá para ter um mínimo de noção ali do que está sendo feito, com base em que aquilo está sendo feito, por que está sendo feito aquilo. Esse é um momento que pelo menos a gente aqui se explica, né? Tenta justificar, mostrar, olha, a gente decidiu um avanço assim, porque eu acho que baseado nisso, naquilo, eu acho que vai ficar um resultado legal e etc. Então, se a coisa não é justificada, não é mostrada, não é chamada atenção, é porque provavelmente não foi uma coisa tão importante. Não sei se vocês concordam. E eu mesmo, eu gosto muito de pacientes esclarecidos, exigentes. Recentemente eu tive uma paciente muito esclarecida, estuda mesmo, lê, e dá para perceber que a pessoa, ela busca um tratamento diferenciado, Sem que dúvida. ela sabe o que ela quer. E isso vai se tornar cada vez mais comum. O acesso à informação tá aí para todo mundo, né? Exato. E aí muda tudo. As coisas se tornam diferentes. Maravilha. Bom, então, assim, para fechar, vou deixar o convite a todos que quiserem participar. Dia 9 de maio nós vamos estar aí agora desse ano com Lançando a aula a opção, magna, né? né? A Primeira nossa turma, masterclass dessa turma de análise facial. Vai funcionar às 8 horas da noite, vai ser via YouTube, tá? A gente vai jogar o link para quem se inscreveu e quem tá no grupo. Quem Cara, não tiver, não vai. Aula beleza? inédita, né? Inédita. A gente preparou um material muito Exclusivo. bacana. Inédito. Uau. É isso que eu ia pedir. Faz um convite para pessoa que ainda não tá sabendo do curso, como é que... Como é que faz o acesso? né? Não, e assim, convida a galera mesmo para fechar. Assim, acho que ficou mais do que claro a importância que é uma análise facial para cada um dos Por profissionais que estão favor, envolvidos, né? Vende aí o teu curso. Para mim aqui, eu quero... Tá, mas e aí? Mais do que a gente já Vende o teu vendeu, curso, né? Maurício. De importância do que o que a análise facial é. Aqui é o momento onde você vai traçar o seu plano de tratamento. E a gente não pode fazer um plano de tratamento ruim para um paciente, porque senão ali você está entregando resultados previsivelmente ruins. Então, acho que é um momento de melhorar, né? Melhorar os nossos resultados e sempre tem espaço para isso, para todo Perfeito. mundo. Sempre Então, dá pra melhorar. dia 9 de maio, 8 horas da noite, a gente vai estar com essa aula no YouTube. Só vai participar quem estiver no grupo do WhatsApp. Então tem que se inscrever no link que está na bio do meu Instagram ou no link que está, né, disponível. O acesso desse grupo é gratuito, né? Informação É gratuito. importante. A primeira aula é gratuita. Se achar que faz sentido, aí a pessoa vai e compra o curso. Perfeito? Massa. Aí tem os apetrechos, né? Os bônus, as outras coisas que é só para quem fez a adesão ao curso. Então, espero todo mundo lá. Espero que se inscrevam, espero que gostem. E infelizmente a gente não vai conseguir soltar uma outra turma agora, por esses motivos que a gente falou. Então vai ser um Perfeito. curso que vai demorar um pouquinho a sair. Em compensação, quem fez esse já fica de olho que logo depois vai sair planejamento virtual, vai sair algumas outras coisas muito positivas, minimamente invasivo, fast track e outras coisas. Legal. Só que a gente tem que começar com a base. Né? Perfeito. E a base é uma análise facial bem feita. Não se Maravilha. constrói um prédio sem uma boa fundação. Maravilha. Solta teu arroba aí, amigo. @dr Maurício Demétrio, para quem não me segue, então acompanhe nosso trabalho lá. Sou mais um aqui da Sun Surgery e espero estar representando sempre a nossa empresa aí da melhor maneira possível. Perfeito. Vai pedir pra eu soltar o meu? Que eu Não, peço pra tu não. soltar o teu. Não, só O me Júlio é despedir. J. Só me despedir. Cara, O do Júlio é tipo aquele código do PlayStation, entendeu? Tu vai jogar, sei lá. Ó, Saulo que é viciado em jogo aí, ele vai já pegar um Genshin Impact ali, ele joga. Ele tá zoando do bigode de Saulo. O Saulo tá no backstage aqui, É, só olhando. Só olhando, ele não pode falar nada, que É. ele não tá em trajes pra participar. Só Pra agradecer, fechar, então. eu tô muito ansioso pelo curso. Eu já consegui dar uma pincelada, mas eu quero assistir ele completinho, desde o início, bem atento a todas aos pontos chaves do curso, né? E eu tô muito ansioso. É um prazer enorme. Eu acho que vai ser um curso que vai agregar para muitos profissionais.
Acho que vai dar muito certo, tá? E eu acho que vai ajudar, principalmente, muitos pacientes, que foi o que o Alisson falou no começo, que eu achei bem interessante. A gente está ajudando outros colegas, inclusive de outras áreas. Milhares de pacientes vão ser ajudados. Os milhares de pacientes desses colegas vão ser beneficiados, com certeza. Aquela história, essa nasceu com um propósito. Justamente. Se o propósito é transformar vidas, a gente vai fazer isso em progressão geométrica, né? Então a Justamente. gente vai agora, não só pelas nossas mãos, mas pelas mãos de outras pessoas que foram ensinadas pela gente. Perfeito. Multiplicar o bem mesmo. Meu arroba dr.julio.cs.oliveira. Desculpa. Counter-Strike? Arroba dr.julio.cs.oliveira. É Counter-Strike, tá? Valeu, galera. E o Alisson? Meu arroba dr Alisson Souza. ALISONSOUSA. Meu recado final sobre o curso. Maurício, eu nem tenho palavras para ti, ou tanto que tu nos traz orgulho. Então, trabalhar contigo diariamente é uma honra, de certa forma até emocionante. E nós mesmo, a gente fala isso nos bastidores. Tem uma coisa legal na Sun, que parece que um é fã do outro, uma coisa boa. Então, nós somos muito teus fãs, né? E eu estou muito feliz por tu estar encabeçando esse projeto. Muito orgulhoso. Eu tenho certeza do quanto esmero e capricho tu tem aplicado nisso e quantas vidas tu vai ajudar. Agorinha eu dei uma carona pra Júlia, a gente vinha conversando, não era isso? Como tu é diferenciado e foca em fazer as coisas bem feitas. Para quem está nos ouvindo, o Ortog Comentado é um Spotify muito legal, profissionais da área da cirurgia bucomaxilofacial. Então eu estou muito orgulhoso, parabéns, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que a gente vai ajudar muitas vidas mesmo. E parabéns mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Mais um episódio do Suncast. Valeu. Hello, people. Como é que é? Fala, people! Valeu.